Olá, povo de Deus! É chegado o momento do nosso devocional diário. Hoje é quinta-feira, dia 8 de setembro do ano 2022. No nosso devocional diário, fazemos a leitura da Bíblia Sagrada, uma porção da Bíblia Sagrada. Estamos fazendo a leitura do livro do Gênesis. E hoje vamos ler, na versão da Bíblia de Jerusalém, vamos ler o capítulo 47. Já estamos caminhando para a conclusão da leitura do livro do Gênesis. Na Bíblia de Jerusalém há quatro divisões aqui desse capítulo. É um capítulo de 31 versículos. E a Bíblia de Jerusalém divide em 4 porções. Do versículo 1 até o versículo 5, a parte A, ele fala sobre a audiência do faraó. Do versículo 5, parte B do versículo, até o versículo 12, há a apresentação de uma outra narrativa dentro da história de José no Egito. Do versículo 13 até o versículo 26, a política agrária de José. Nós vamos ler e vamos entender que política agrária foi essa estabelecida por José na terra do Egito. E a última porção, do versículo 27 ao 31 do capítulo 47, nós leremos sobre as últimas vontades de Jacó. Vamos à leitura. Eu sou o pastor Vandels, pastor do Centro Evangelístico Nova Vida, na cidade de Belém, bairro da Cremação. Vamos à leitura. Capítulo 47 do Gênesis, a audiência do faraó. Diz assim: Foi, pois, José comunicar ao faraó: Meu pai e meus irmãos, disse ele, chegaram da terra de Canaã com suas ovelhas e seus bois e tudo que lhes pertence, e eis que estão na terra de Gesem. Ele tomara 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Este perguntou a seus irmãos: Qual é a vossa profissão? E eles responderam: Teus servos são pastores, tanto nós como nossos pais. Eles disseram também ao faraó: Viemos habitar nesta terra, porque não há mais pastagem para os rebanhos de teus servos. A fome, com efeito, assola a terra de Canaã. Permite agora que teus servos fiquem na terra de Gesem. Então o faraó disse a José: Que eles habitem a terra de Gesem. E, se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos administradores de meus próprios rebanhos. Aqui está a audiência, de José e seus 5 irmãos com o faraó. Agora outra narrativa, a partir do versículo, a parte B do versículo 5. Jacó e seus filhos vieram ao Egito junto a José. O faraó, rei do Egito, sabendo disso, disse a José: Teu pai e teus irmãos vieram para junto de ti. A terra do Egito está à tua disposição. Estabelece teu pai e teus irmãos na melhor região. Então José introduziu seu pai Jacó e o apresentou ao faraó. E Jacó saudou o faraó. O faraó perguntou a Jacó: Quantos são teus anos de vida? E Jacó respondeu ao faraó: Os anos de minha peregrinação sobre a terra são 130.
Meus anos foram breves e infelizes, e não atingiram a idade de meus pais, os anos da peregrinação deles. Jacó saudou o faraó e despediu-se dele. José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhes deu uma propriedade na terra do Egito, na melhor região, a terra de Ramsés, como ordenara o faraó. E José providenciou para seu pai, para seus irmãos e para toda a família de seu pai, segundo o número de seus filhos. Prosseguindo na leitura, vamos ver aqui a política agrária de José. Não havia pão em toda a terra, pois a fome tornara-se muito dura, e a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam de fome. José reuniu todo o dinheiro que se encontrava na terra do Egito e na terra de Canaã, em troca do mantimento que se comprava, e entregou esse dinheiro ao palácio do faraó. Quando se esgotou o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, todos os egípcios vieram a José dizendo: dá-nos pão. Por que deveríamos morrer sob tua vista? Pois não há mais dinheiro. Então disse José: trazei vossos rebanhos e vos darei pão em troca de vossos rebanhos, se não há mais dinheiro. Eles trouxeram seus rebanhos a José, e este lhes deu pão em troca de cavalos, de ovelhas, de bois e de jumentos. Naquele ano ele os sustentou de pão em troca de seus rebanhos. Quando terminou aquele ano, no ano seguinte voltaram a ele e disseram: não podemos computá-lo a meu senhor. Esgotou-se, na verdade, o dinheiro, e os animais já pertencem a meu senhor. Nada mais resta à disposição de meu senhor, senão nossos corpos e nosso terreno. Por que deveríamos morrer sob tua vista, nós e nosso terreno? Compra-nos, pois, a nós e a nosso terreno em troca de pão, e nós seremos com nosso terreno os servos do faraó. Mas dá-nos semente a fim de que vivamos e não morramos, e o nosso terreno não fique desolado. Comprou assim José para o faraó todos os terrenos do Egito, pois os egípcios venderam cada qual o seu campo, tanto os impelia a fome, e o país passou às mãos do faraó. Quanto aos homens, ele os reduziu à servidão, de uma extremidade à outra do território egípcio. Somente o território dos sacerdotes ele não comprou, pois os sacerdotes recebiam uma renda do faraó e viviam da renda que recebiam do faraó. Por isso não tiveram que vender seu terreno. Depois José disse ao povo: agora, portanto, eu vos comprei para o faraó com o vosso terreno. Eis aqui as sementes para semear vosso terreno, mas das colheitas deveis dar 1/5 ao faraó, e as outras 4 partes serão vossas, para a semeadura do campo, para vosso sustento de vossa família, para que comam vossos filhos. Eles responderam: tu nos salvaste a vida. Achemos graça aos olhos de meu senhor e seremos os servos do faraó. José fez disso uma regra, que vale ainda hoje para todos os terrenos do Egito. A 5ª parte é depositada para o faraó. Só o terreno dos sacerdotes não ficou sendo do faraó. Política agrária, Ali eram os anos finais dos 7 anos de fome que abalaram a terra do Egito e toda a região de Canaã. E todo o mantimento que foi armazenado durante os 7 anos de fartura, eles foram
de forma muito bem equilibrada e sob a administração de José, foram dadas a preço, em dinheiro no primeiro momento. Quando o dinheiro acabou, a preço dos animais. Quando os animais acabaram, então José deu trigo para a preservação da vida dos egípcios e dos cananeus, a troco do terreno e da própria vida dos proprietários dos terrenos. Assim, José comprou para Faraó todo o Egito, todo o gado, todas as propriedades. Depois disso, José então começa a dar semente para esses escravos de Faraó, servos de Faraó, para que eles, na propriedade que era de Faraó e onde eles habitavam, eles plantassem, e quando fosse recolher a colheita, 1/5 da colheita iria para Faraó e os outros 4/5 serviria para a manutenção da família. Assim foi estabelecido por José aquela política agrária. Vamos prosseguir para a conclusão da leitura do capítulo 47, lendo os versículos finais, do versículo 27 ao 31, que conta as últimas vontades de Jacó. Diz assim: Assim Israel estabeleceu-se na terra do Egito, na região de Gesem. Aí eles adquiriram propriedades, foram fecundos e se tornaram muito numerosos. Jacó viveu 17 anos na terra do Egito, e a duração da vida de Jacó foi de 147 anos. Aproximando-se para Israel o tempo de sua morte, chamou seu filho José e lhe disse: Se tenho o teu afeto, põe tua mão sob minha coxa, mostra-me benevolência e bondade, peço-te que não me enterres no Egito. Quando eu tiver dormido com meus pais, tu me levarás do Egito e me enterrarás no túmulo deles. Ele respondeu: Eu farei como disseste. Mas seu pai insistiu: Jura-me. E ele jurou, enquanto Israel se inclinava sobre a cabeceira de seu leito. Até aqui para hoje, para esta quinta-feira, o capítulo 47. Ainda restam para lermos o livro do Gênesis, o capítulo 48, 49 e o capítulo 50. Já estamos caminhando, para o final deste livro, vendo aqui os últimos desdobramentos da história de José. Como ele foi o instrumento que Deus usou para a preservação do patriarca Jacó e de todos os seus irmãos. Isso tudo é a fidelidade de Deus, a aliança que ele firmou com Abraão, Isaque e com Jacó. O Deus de alianças, ele é fiel. Ele guarda, quais forem as circunstâncias, ele é Deus, ele é amoroso, ele tem o controle nas suas mãos da minha vida e da sua vida. Entenda isso, deixe o Deus dos céus cuidar de você. Amém? Que Deus o abençoe neste dia, em nome de Jesus. Amém.